Vamos começar mais uma live de hoje. Esperar o povo entrar, são 9 horas em ponto. Falar sobre mindset. Hoje essa live vai ser quente. Boa noite aí, gente, galera. Galera, vocês estão preparados aí? Porque essa live vai ser forte. Essa live vai ser sobre mindset. Mindset é aquilo que está dentro da nossa cabeça e que muitas vezes faz a gente travar, faz a gente parar, faz a gente não conseguir atingir os nossos objetivos. Vai ser quente, botou até o foguinho aí, exatamente. Quem é essa Toca dos Bichos aí? Quem é o nome da pessoa? Fala aí. Então o negócio é o seguinte, no dia 9 de setembro, né, dia do médico veterinário, né, eu mandei um e-mail para a minha lista, né, para a lista do Ator Elizabeth, e eu escrevi esse e-mail, eu gastei umas 3 páginas para escrever esse e-mail, e eu falei justamente sobre isso, sobre mindset. E para minha surpresa, eu achei que poucas pessoas iam responder o e-mail, né, eu mandei para mais de 30 mil pessoas, né. Valeu Sheila, boa noite para quem está entrando aí. Alguém aqui que está aqui na live agora recebeu esse e-mail e leu o e-mail, né? Porque uma coisa é você receber, outra coisa é você ler, né, o e-mail. Então, se tiver alguém aí, fala que viu, que leu e tal, porque só recebeu esse e-mail quem está na lista do Ator Elizabeth, obviamente, né? Então, o que acontece? Quando eu mandei esse e-mail, eu confesso que eu fiquei meio assim, né, de mandar, porque eu achei que algumas pessoas poderiam interpretar esse e-mail de forma errada, né? E eu achei também que eu iria ter pouquíssimo feedback desse e-mail que eu mandei, né? Mas não, pelo contrário. Eu tive algumas respostas desse e-mail, foram mais de 20, 30 respostas que eu tive, ainda nem consegui responder elas. Peço desculpas aqui já para quem está aí que tenha respondido. Mas a questão foi o seguinte, eu falei justamente assim, vou até ler o início do e-mail para você. Eu poderia começar a escrever esse e-mail dizendo que, apesar de todas as dificuldades da profissão do médico veterinário, ela é muito nobre. E sim, de fato é. Mas aí eu poderia te questionar, quais são todas essas dificuldades? E aí provavelmente se eu fizesse uma pesquisa, a maioria das respostas seriam algo do tipo: ah, veterinário não ganha dinheiro, veterinário é todo pobre. O problema da profissão são os proprietários. Seria muito bom se o animal viesse sozinho, né? Se ele pudesse falar ali, comunicar com você. Se você responderia alguma coisa parecida com isso, comenta aí. O problema é que o CFMV e o CRMV não fazem nada, só querem saber de cobrar. Outra, o veterinário só sabe falar mal do colega. Tudo antiético. E o outro problema seria a crise no Brasil, que é o problema, né? Então essas seriam as principais dificuldades aí da nossa profissão, né, que se eu fosse fazer uma pesquisa, a maioria iria responder. Então, assim, se você não botou nada aqui, mas se você pensou, se você iria responder alguma dessas, né, dessas 5 aí que eu falei, você está exatamente como eu estava há alguns anos atrás, tá? E aí eu chego no e-mail e falo assim, eu vou te dar... Sabe o que todas essas respostas têm em comum? Aí eu falo que eu vou te dar 3 segundos para você pensar. Você já está pensando aí agora, né? Então, quais são a coisa que tem em comum nessas 3 respostas aí? Exatamente uma coisa só. Todas elas colocam a culpa no outro. Ou colocam a culpa numa entidade, ou num governo, ou numa outra pessoa. Então, nunca as pessoas assumem a responsabilidade sobre as coisas, né? Sobre as nossas coisas que a gente faz na nossa vida. Então, tudo que a gente faz, desde que a gente assuma, a gente ou vai fazer tal coisa ou não vai fazer tal coisa, é uma escolha nossa. Então, isso é uma responsabilidade nossa. Não bote a culpa dos seus fracassos ou do seu sucesso nos outros. Se você é bem sucedido, se você é um fracassado, se você está em cima do muro, está na mesma, a culpa é sua. Desculpa ser muito sincero aqui, tá? Mas a culpa é nossa. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Isso é uma mudança de mindset que a maioria das pessoas não consegue enxergar, tá? Eu ainda estou nessa fase de transição e eu acredito que a maioria das pessoas, né, que está aqui também, elas ainda não enxergam isso.
Tá? Elas não conseguem entender de forma clara de que o problema não é o CFMV ou o CRMV, não é o governo, não é a crise, não é o veterinário que fala mal, não são os proprietários, o problema é nosso. Vamos lá, eu vou te dar aqui alguns exemplos em relação aos que eu citei agora aqui. Tá? Se você concorda, ou se você pelo menos acha o que eu estou falando que faz sentido, escreve aí para pelo menos ter uma ideia, né? Estou falando aqui sozinho, dessa vez eu não estou um bate-papo com ninguém, então eu preciso da interação de vocês aí. Saber se eu estou aqui falando e se vocês estão acompanhando o que eu estou falando, tá? Então, antes de tudo, né, antes de você achar que eu estou aqui para dar lição de moral, fora disso, tá? De jeito nenhum, até porque, como eu falei, eu já fui assim. Então, eu estou aqui com o intuito de passar alguns mindsets, algumas sacadas, né, para mudar o seu mindset. Na verdade, é sacadas para mudar o seu mindset, para mudar a sua forma de pensar, tá? Então, legal aí, a Mata botando um sinalzinho, a Ana disse que concordou, a Valse também botou um sinalzinho aí, a Valse Almeida. Beleza, galera, vamos lá. Então, da mesma forma que apenas 10% das pessoas que abriram o e-mail que eu mandei, né, isso daí foi uma estimativa que eu fiz, não vou ler o e-mail inteiro, tá? Por quê? O e-mail era grande. O e-mail era grande. Então, a pessoa ela não tem paciência para ler o e-mail todo. Então, uma escolha que ela fez de não ler o e-mail. É um e-mail que eu escrevi com muito carinho, né, com muita vontade de ajudar. E a grande maioria das pessoas que chegaram a abrir o e-mail, porque tem gente que nem abre, né, o e-mail, a grande maioria das pessoas que abriram o e-mail nem leram o e-mail todo. Então, olha lá, ela está falando aí, Mar leu todinho. Isso aí, Mar. Não sei se você me respondeu, mas eu ainda não respondi ninguém, tá? Que eu recebi aí umas 30 respostas, eu não consegui parar para responder ainda as pessoas, mas eu vou fazer questão de responder todo mundo que me mandou o e-mail. Então eu falei assim, eu até fiz um desafio, eu falei, olha, eu quero que você que está lendo aqui até agora, que você me responda se o que eu falei faz sentido e tal. E mais legal é que 99% das pessoas que responderam o e-mail concordaram, né, apoiaram aí, disseram que está certo, que foi um tapa na minha cara, mas eu precisava receber esse tapa, deu uma chacoalhada, ganharam um ânimo. Então, assim, isso daí foi muito bacana, tá? Então, lembrando, eu não estou aqui dando lição de moral, eu estou simplesmente passando o que eu já vivi e já presenciei em outros eventos, tá? Porque uma coisa o veterinário faz, que é normal também, é que a gente fica só dentro da veterinária. A gente só fica assim, ó, no mundinho da veterinária, dentro da caixa da veterinária. Tá? A gente não faz mais nada a não ser viver a veterinária. Isso é importante porque a gente tem que se qualificar, a gente tem que ter, se atualizar. Né? Não é à toa que eu tenho o Atualizavet, que é o Congresso Online de Atualização Veterinária em Pequenos Animais, que tem esse objetivo de atualizar os veterinários. Né? E a gente tem que estar atualizado, só que a gente não pode ser assim, porque se a gente fica assim, a gente não vê o mundo lá fora, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente fica muito alienado. Então, sair desse mundinho é uma coisa difícil para o veterinário. Aí é um dos primeiros pontos da mudança de mindset. Eu, em 2014, eu consegui enxergar um novo mundo, né? Que eu vou falar marketing digital, mas não é muito bem esse o termo, mas é um marketing diferenciado, tá? E que foi daí, a partir daí, eu tive a visão de trazer o congresso online para a medicina veterinária no Brasil, que ainda não existia. Então, foi uma coisa diferente, foi uma coisa que saiu muito da minha zona de conforto. Eu não sabia mexer em informática, eu não sabia nada, não sabia fazer página, site, eu não sabia nada disso. Mas eu tive que enfiar a cara lá e fazer o que eu tinha que fazer. Alguém me passa e tal, Valse, entra em contato, escreve para contato@atualizavet.com.br que eu te mando. A Cleisiane, eu acho que ela respondeu, né? Li todinho, mas estava na estrada, por isso não respondi. Ah, tá, você estava ao vivo na palestra de ontem. Mas me fez lembrar da conversa com uma amiga reclamando da funcionária. E olha que ela mantém ela há 5 anos. De quem é a culpa? Perfeito. Esse daí que eu ia falar. Agora eu vou ler as 5 frases aqui que eu escrevi também em relação aos problemas que eu disse anteriormente, né? Que a pessoa colocava a culpa no funcionário, a pessoa coloca, o veterinário, né? Coloca a culpa no funcionário, coloca a culpa no proprietário, coloca a culpa no dono do cachorro, né? Coloca a culpa no governo, coloca a culpa em tudo quanto é lugar, mas ele não assume a culpa pelos resultados que ele tem, tá? Então, vamos lá. Se o seu funcionário vive chegando atrasado, de quem é a culpa? Foi exatamente o que a Cleisiane falou aí. De quem é a culpa? É do funcionário que chega atrasado? Ou a culpa é sua de ter contratado esse funcionário aí sem fazer uma avaliação melhor, né? Uma entrevista melhor para saber se esse cara vai cumprir? Ou é culpa sua que na hora que você contratou ele, você não deixou bem claro o que você queria dele, o que você esperava dele, quais eram as condições. Olha, se você vive chegando atrasado, você vai sair, você está fora. Entendeu? Então você deixou isso claro para ele desde o início, né?
Vamos lá. Se o colega da clínica mais próxima fala mal de você, a forma como você reage é culpa de quem? Se você leva isso pro pessoal, né? Se você fica mal, poxa, o cara fala mal de mim e tal, a culpa é de quem? A culpa é do cara ou a culpa é sua? Né? É óbvio, depende da M que você fez pro cara falar mal, ou simplesmente porque você é melhor do que ele e está querendo falar mal para ver se consegue, entre aspas, os seus clientes lá, entendeu? Então, você tem que saber a sua responsabilidade nisso daí. Outra, essa aqui é pesada, hein? Se o tutor do paciente não faz as medicações de forma correta e depois vem reclamar que o animal não melhorou, a culpa é de quem? E aí? A maioria das pessoas vai falar, a culpa é do proprietário lá, do cliente que não fez ali, estava na receita lá. Mas eu te pergunto, você explicou essa receita passo a passo com ele? Você fez o cara repetir a receita para você, se entendeu? Eu sei, gente, que tem uma galera aí que tem uma dificuldade de entender mesmo receita e tal, e pode ter um percentual aí de pessoas que realmente, mesmo você explicando, passando, falando 30 vezes, o cara não vai fazer do jeito certo, do jeito que você falou. Eu entendo. Mas a grande maioria que não faz do jeito certo por falta de explicação sua, tá? Você que não soube passar a informação correta, você que não soube detalhar. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que a gente tem que atender às vezes vários pacientes, tal, vai no corre-corre, mas você batalhando, né? Todo mundo aí trabalha aí, faz pegando pesado, mas as pessoas não conseguem sair da zona de conforto para fazer uma coisa diferente, tá? Eu posso dar aqui vários exemplos, né? Um deles, inclusive meu colega Marco Antônio Gioso, né? Ele abriu turma de coaching no Rio de Janeiro, coaching empresarial em grupo. Olha, ele demorou uns 3 meses para poder fechar a turma. Isso porque várias pessoas fizeram lá os testes, mas as pessoas não se comprometeram até o final. Então, as pessoas não saíram da sua zona de conforto para ir lá e fazer o coaching, né? Se comprometer a mudar a cabeça, né? E também a sua atitude. Tá? Então você precisa estar ligado nisso. Beleza? Tô falando pra caramba aqui, eu esqueci de botar uma água, a boca tá começando a ficar seca. Alguém fala alguma coisa aí também? Deixa algum comentário, fala alguma coisa para poder saber se está indo bem, se não tá. Vamos lá. Voltando então na questão do comprometimento, né? Tem muita gente que entra na clínica e não sai mais de lá, ou seja, não se atualiza, não vai a congresso, não faz curso, não faz uma pós, não faz mais nada e quer ficar naquilo dali, fica naquilo dali. Por quê? Desculpa que ela vai dar. Ai, mas se eu sair da clínica não vai ter ninguém para botar. Ai, mas se eu sair da clínica eu vou botar alguém e a pessoa pode ser melhor do que eu e os clientes só quererem ir com ela. Ah, eu vou sair da clínica e o cara vai roubar, vai fazer besteira. A pessoa fica com muito medo, né, de sair e acaba aí se fechando, se travando e não, consequentemente não consegue se atualizar, né, não consegue se capacitar de fazer cursos, né? E muita coisa, gente. As pessoas acham que o curso... Tem muita gente que pensa assim, tá? Ah, eu vou fazer um curso. Ah, mas eu vou gastar para fazer esse curso. Cara, muda a tua cabeça. Quando você faz um curso, independentemente de qual seja, se você fizer um bom curso, obviamente, né? E se você fizer o curso para valer, o curso à vera, né? Estudando, né? Metendo a cara lá. Chegou até o Caleis aí, que é o cara aí, que é um dos caras tops aí nessa área de mindset veterinário. Se você tá ali, você tem que se comprometer a fazer aquele curso da melhor maneira possível, tá? Então não adianta também você fazer, tem muita gente que me manda e-mail, mas essa palestra vai ter certificado? A pessoa só quer saber do certificado. Eu sei que o certificado é importante, principalmente para o estudante, né, que tem que cumprir uma carga horária de horas lá na faculdade e tal, mas o cara não quer saber do conteúdo, ele quer saber se vai ter certificado, porque eu preciso de certificado e tal, e o cara vai, deixa lá a palestra lá ligada lá no outro lá, e para poder receber o certificado no final. Olha, antigamente você ficava 1 minuto no outro lá e recebia o certificado. Qual é o peso desse certificado? O quanto que vale isso? O vale o que você aprende, o que você está lá dentro. Entendeu? Então, quando você faz um curso, seja ele qual for, mais uma vez aqui, se você não fizer ele de corpo e alma, né, tá ali presente para o curso, estudar, faz as aulas, volta, vai, corrige, vê, não vale a pena, entendeu? Você vai estar só gastando dinheiro, que é o que a maioria das pessoas acha, tá? Mas o curso é um investimento. A gente abriu ontem as vagas do curso Dermatovet Online com a professora Marcelinha, o professor Rafael Rocha, comigo também, que eu dou um módulo de oncologia dermatológica. E a maior questionamento lá das pessoas era o seguinte: mas eu não tenho dinheiro para fazer. Aí eu te pergunto, tá, você não tem dinheiro para fazer, mas, sei lá, de repente você tem um iPhone 7, um iPhone 11 aí que acabou de sair, né? Tá pagando aí 52 vezes. Qual é a sua prioridade, né?
as pessoas não têm prioridade. Quando você estipula uma meta, um objetivo, né, você determina a sua prioridade. Então, o que você quer fazer da vida? Você quer se aprofundar em dermatologia, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui? Você quer ser um cara bom de dermatologia ou você quer ser o melhor? Ou você quer ter a maioria dos clientes? Ou você quer escolher os seus clientes? Você quer trabalhar com aquele tipo de cliente A, B ou C? Enfim, você vai escolher o seu cliente. Tem muita gente que fala, ai, mas eu não quero escolher, eu quero atender qualquer um. Beleza, continua com a tua cabeça aí, tá? Quando você mudar a tua cabeça, quando você começar a pensar diferente, seus resultados vão começar a mudar. Você vai começar a ficar mais feliz com a profissão, tá? E você vai começar naturalmente a ganhar mais também. Nessa turma, a outro questionamento lá detalhe, você pode dividir em 12 vezes, tá? São 12 vezes que você pode dividir. Então, assim, se você se comprometer a fazer o curso, com o que você vai aprender no curso, você vai pagar, com os exames que você vai aprender fazendo no curso, você vai pagar naturalmente as mensalidades numa boa, tranquilo, não vai sobrar. Né? E no final você vai ter aquele conteúdo todo agregado para você lá. Outra coisa que a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo. Cara, mesma coisa, prioridade. Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas vamos supor que você seja homem, um exemplo bem machista, bem bobo aqui. Homem solteiro. Imagina aí a mulher mais gata do mundo chegando pra você e falando assim, vem cá que eu quero te ver, quero te dar um beijo e tal. Você não ia parar tudo pra ir lá, independente de onde essa mulher estivesse, pra dar um beijo, pegar a mulher lá? O exemplo é péssimo, né? Eu sei. Mas você ia parar e ia lá, entendeu? E se fosse a mulher, ao contrário, também é a mesma coisa. Então, tá travando o vídeo aí, gente? Não sei se a internet aqui não tá legal, mas enfim. Vamos tentar. Se continuar travando, me avisa. Então, qual é a prioridade que você tem? Né? Tá travando muito? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, vamos ver se melhora agora aí. Caraca, eu tô suando aqui. Tô ligando o ar-condicionado, mas eu tô falando empolgado aqui. Vamos ver se melhorou. Melhorou aí, Ana? Fala pra mim aí se melhorou. Então, eu tava falando o seguinte, as pessoas não têm hoje prioridade na vida. Elas não sabem para onde querem ir, né, aonde elas querem chegar. Então, essa é uma frase, né, bem clássica aí do País das Maravilhas, né, da Alice. Né, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Então, basicamente é o seguinte, se você determina que você quer fazer o curso Dermatovet Online, você vai separar, sim, pelo menos meia hora por dia, 1 hora por dia para fazer uma aula. Nem que seja 9, 10 horas da noite, 11 horas da noite, ou 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Entendeu? Se você se comprometer, você vai fazer. E vai fazer diferença na tua vida. Para qualquer coisa. Tá? Tô dando esse exemplo aqui porque a gente abriu as vagas ontem. Então o curso está disponível para entrar até dia 13, sexta-feira, que vai quando começa o curso. Né? E aí eu recebo esses e-mails. Falando assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Mas é que eu estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer? Tudo é questão de prioridade. E aí está aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Tem uma coisa que as pessoas falam, né? As pessoas, né, que eu digo assim, os grandes estudiosos aí, né? Que são os sabotadores da mente. Né, que é aquela vozinha que fica ali falando assim, você não vai conseguir. Melhor você não fazer isso não. Por quê? Nós, seres humanos, né? A gente foi domesticado, entre aspas, né? A ter medo de tudo. Né, porque era mais seguro. Então, né, naquela época remotas lá, né, quando o homem pré-histórico aí, se ele saía da caverna, um bicho podia pegar ele lá, um tigre, um leão, sei lá, qualquer coisa. Então era melhor ele ficar dentro da caverna, só saía de dia, quando ele tinha condição de enxergar as coisas, então ele tinha muito medo das coisas. Né? Isso acaba que veio junto com a gente aí e tá na nossa vozinha, nosso cérebro aí falando toda hora pra gente, não faz isso que vai dar errado, não faz aquilo porque você não vai conseguir. E isso daí, cara, você tem que saber dizer, falar um palavrão para essa coisa aí, não vou falar o palavrão aqui agora, mas mandar ela ir lá para aquele lugar e não dar ouvido para ela, senão você trava. Você trava. Entendeu?